Na primavera, quando a neve finalmente derreteu em Southport, o serviço de obras da cidade começou a preparar a pedreira para a temporada de verão. Este lugar é um antigo reservatório de água nos arredores da cidade, frequentado por pescadores, adolescentes e veraneantes. Não há beleza alguma ali: corrimãos descascados, fendas nas placas de betão, juncos a crescer nas margens. Mas foi exatamente para lá que, no início de abril, enviaram uma equipa de trabalhadores para limpar o lixo, aparar a relva seca e verificar se as margens não tinham desabado depois do inverno. Os trabalhadores seguiram as instruções, recolheram o lixo em sacos, juntaram os ramos. Tudo corria tranquilamente, até que um deles, um homem chamado Grigory, um local que já trabalhava ali há vários anos, notou um saco estranho. Cinzento, grosso, amarrado com vários nós, estava preso numa fenda entre as pedras, junto à água. A princípio, Grigory não deu importância. Sacos como aquele havia sempre muitos por ali, especialmente depois das cheias da primavera. Ele simplesmente o ergueu com a pá e ia atirá-lo para o carrinho de mão, mas o saco revelou-se inesperadamente pesado. Não era lixo, nem garrafas. Dentro havia algo denso, pesado. A curiosidade foi mais forte. Desembrulharam o saco. Dentro, roupas cuidadosamente dobradas. Um moletom escuro com capuz, um par de ténis e um telemóvel antigo de teclas, sem bateria. Tudo estava encharcado, mas limpo, sem vestígios de lama, como se alguém os tivesse guardado num lugar seco e os tivesse deitado fora recentemente. As roupas estavam dobradas não como lixo, mas como algo que uma pessoa queria preservar. O que também surpreendia era o facto de não haver nada pessoal lá dentro, nem chaves, nem documentos, nem sequer um talão de uma loja. Apenas roupa, o telemóvel e uma pequena folha de papel machucada. Quando a polícia chegou ao local, a área foi imediatamente isolada. Os investigadores trabalhavam de forma silenciosa e metódica. Um registava o local do achado com uma câmara, outro inspecionava a margem, um terceiro examinava a relva em redor. O saco foi cuidadosamente transferido para um contentor separado. Mesmo à primeira vista era claro, as coisas estiveram ali durante muito tempo. O tecido estava desbotado, mas mantinha a forma. Os ténis, velhos, gastos, mas os atacadores estavam amarrados, como se a pessoa os tivesse tirado. O telemóvel, um modelo antigo, do final dos anos 2000. A tinta na tampa traseira estava gasta, a carcaça ligeiramente deformada, como se pela umidade. Mas o mais interessante estava lá dentro. Quando o perito abriu a carcaça, encontrou uma folha minúscula entre os microcircuitos. O papel estava amarelado, a tinta esborratada, mas as palavras ainda se conseguiam ler. Etapa 3, 2:47. Apenas 2 linhas, mas que imediatamente alertaram os agentes. Esta frase pareceu-lhes familiar, como se já a tivessem encontrado num relatório antigo. Um dos polícias lembrou-se. Há alguns anos, no arquivo do Departamento de Pessoas Desaparecidas, constava o caso de um adolescente chamado Alexei Sidorov. Naquela altura, também se mencionavam umas etapas, umas publicações estranhas em fóruns. Tudo isso foi então descartado como invenções, um jogo de adolescentes, sem se dar grande importância. Mas a coincidência com a nota encontrada fez com que todos reavaliassem essa história. O número de série do telemóvel confirmou rapidamente. O aparelho encontrado pertencia ao mesmo Sidorov. Ele foi dado como desaparecido em outubro de 2020. Segundo os pais, ele saiu de casa à noite, dizendo que ia encontrar-se com amigos. O telemóvel desligou-se por volta das 9. Ninguém mais o viu. As buscas duraram meses, mas não deram resultado. Na altura, concluiu-se que ele poderia ter fugido, talvez voluntariamente. Agora, essa versão desmoronava-se. Tudo indicava que as coisas estiveram na pedreira durante pelo menos 1 ano. A roupa coincidia em tamanho e marca, e a frase encontrada, etapa 3, correspondia ao conteúdo das mensagens que Alexei escrevera num chat online privado no dia anterior ao seu desaparecimento. Os investigadores recuperaram o arquivo de correspondência e encontraram a confirmação.
Ali se mencionava um certo jogo, no qual os participantes cumpriam tarefas durante a noite, registravam o resultado e enviavam fotos para um canal comum. A primeira análise mostrou que o saco foi deixado manualmente, sem sinais de ter sido arrastado, sem pegadas de sapatos por perto. Isso significava que alguém o trouxera para ali mais tarde, provavelmente uma pessoa que queria que o achado fosse notado, mas não imediatamente. Parecia um sinal, uma forma de relembrar um caso antigo. Os polícias percorreram a área, interrogaram pescadores locais, guardas. Ninguém viu nada de suspeito. Apenas um homem, que vivia a 1 quilômetro da pedreira, lembrou-se de ter ouvido o barulho de um carro durante a noite, umas 2 semanas antes. Pensou que eram adolescentes e não deu importância. No departamento de pessoas desaparecidas já se percebia. Começava um novo capítulo de uma velha investigação. O saco encontrado tornou-se o primeiro vestígio material real em 3 anos. Não uma mensagem na internet, não rumores, mas objetos concretos, que podiam ser examinados, analisados, comparados. A investigação decidiu reabrir o caso Sidorov. Para os Bais, esta notícia foi um choque, mas também uma tênue esperança. Foram ao local, reconheceram as roupas. Tudo aquilo pertencia a Alexei, sem dúvida. Os peritos levaram o achado para o laboratório, para testes de ADN, enquanto os investigadores começaram a verificar os rastros digitais das antigas correspondências. Por enquanto, não havia conclusões oficiais, mas na cidade os rumores começaram imediatamente a espalhar-se. Uns diziam que alguém tinha decidido plantar as coisas para reacender o interesse no caso. Outros, que a pessoa ligada ao jogo estava de volta. Assim, um saco vulgar na margem de uma pedreira tornou-se o início de uma investigação que mudaria a percepção de até onde pode ir uma inofensiva diversão na internet. Agora, a investigação não tinha apenas um nome, mas uma prova concreta, e um ponto de partida para procurar quem estava por trás de tudo aquilo. Alexei Sidorov nasceu e cresceu em Southport, uma pequena cidade costeira onde todos se conhecem e as notícias se espalham mais rápido do que o jornal local consegue publicá-las. Uma família comum, o pai mecânico, a mãe trabalha numa farmácia. A casa nos arredores, aquela onde à noite uma lâmpada amarela ilumina o alpendre e uma bicicleta velha fica debaixo do telheiro o ano todo. Alexei estudava na escola local, sem problemas e sem grandes feitos. Os professores diziam que ele era calmo, cumpridor, não conflituoso. Nem um líder, nem um rebelde. Nos questionários escolares escreviam sobre ele de forma simples, reservado, mas amigável. Mantinha a distância dos colegas, não por ser estranho, apenas não se enquadrava nos grupos barulhentos. Ele era fascinado por computadores, passava horas na internet, colecionava eletrônica antiga. Segundo a mãe, era ali, na rede, que ele se sentia mais confiante do que entre as pessoas. Tinha alguns amigos online, com quem comunicava com mais frequência do que com os que viviam do outro lado da rua. E foi precisamente essa dependência da comunicação virtual que, com o tempo, se tornou o detalhe principal que definiu os acontecimentos futuros. Em casa, quase nunca discutia. A mãe dizia, calmo como a água. Quase nunca levantava a voz, mas sabia impor a sua vontade. Às vezes, podia sair para passear sem avisar, mas voltava sempre a horas. Não dava motivos para preocupação, até que uma noite, tudo mudou. Segundo a versão oficial, tudo aconteceu no final de outubro. Já estava escuro quando Alexei se preparou para sair. A mãe recordava que ele parecia concentrado, mas calmo. Disse que ia encontrar-se com amigos, talvez para uma sessão fotográfica. Ele tinha ganho o hábito de levar consigo uma câmara digital antiga. Ela não fez mais perguntas, apenas lhe desejou boa noite. A última vez que o viu foi por volta das 8 da noite. Passadas umas horas, notou que o telemóvel do filho não respondia. Na altura, não achou estranho, a rede na zona falhava com frequência. Só pela meia-noite é que a ansiedade se transformou em pânico.
No dia seguinte, a família contactou a polícia. Na queixa, a mãe escreveu: "Saiu para passear e não regressou." Este foi o ponto de partida da investigação oficial. Mas, passados alguns dias, a investigação encontrou a primeira inconsistência. Segundo o depoimento, Alexei disse que ia à casa de um amigo, um tal Artyom. A verificação mostrou que, naquela noite, Artyom estava em casa com a família e ninguém o tinha visitado. Além disso, o seu telemóvel, nessa altura, estava localizado noutra parte da cidade. A versão do encontro desmoronou-se. Os polícias começaram a investigar os seus contactos nas redes sociais. Nas conversas, descobriram que, nas últimas semanas, Alexei comunicava com os participantes de uma comunidade online privada, onde discutiam os chamados desafios. Eram tarefas, na maioria das vezes estranhas, à primeira vista inofensivas. Andar por uma rua à noite, filmar um edifício abandonado, fazer algo que exigisse coragem. Não havia nenhuma ameaça evidente nisso, mas nas suas mensagens surgia a frase Etapa 3, a mesma que mais tarde encontraram na nota dentro do saco. Assim, a versão inicial de um passeio transformou-se numa ficção. Ele não ia à casa de um amigo, nem para uma sessão fotográfica. O último sinal do seu telemóvel foi registrado na zona industrial, perto de um antigo armazém, a 10 minutos de carro da tal pedreira. Este foi o seu último rastro digital. Agora, a investigação tinha de descobrir para onde ele se dirigia realmente e quem sabia do seu percurso. E esta foi a primeira contradição séria no caso, que até então parecia um simples desaparecimento. Depois de a polícia ter identificado os objetos encontrados, os investigadores voltaram ao início, à casa da família Sidorov. Era ali, no seu quarto, que se podia entender o que acontecera nos últimos dias antes do desaparecimento. O quarto parecia arrumado, até demais. Na secretária, uma pilha organizada de cadernos, um par de livros, um computador, colunas antigas. A roupa estava dobrada, a cama feita. Nenhum sinal de luta, desordem ou saída apressada. Tudo indicava que Alexei saíra de forma consciente. Mas quanto mais examinavam o quarto, mais forte era a sensação. Parecia que o tempo ali tinha parado, como se o dono tivesse saído apenas por um minuto. Na prateleira havia pequenas coisas, intocadas desde o outono. Uma caneca com uma mancha seca de chá, um bilhete de cinema ressequido, umas pendrives antigas. Tudo parecia banal, se não fosse por um detalhe. Na secretária estava um portátil. O ecrã estava entreaberto, como se o tivessem desligado à pressa, mas não por completo. Quando o perito ligou o dispositivo, o sistema arrancou sem pedir palavra-passe. Isto era estranho. Alexei protegia sempre os seus dados. No ambiente de trabalho, um mínimo de ícones, apenas os programas padrão. Mas entre eles, notaram um atalho com um nome incompreensível, room.exe. Nenhuma descrição, nenhum ícone, apenas um quadrado cinzento. A pasta onde o ficheiro se encontrava fora criada 3 dias antes do desaparecimento. O investigador executou o programa. No ecrã apareceu uma página escura com texto branco. Acesso permitido. Etapa 3 ativa. Nenhuma interface, nenhum menu, apenas esta inscrição e um som. Um ruído de fundo baixo, quase imperceptível, semelhante a uma respiração ou ao som distante de uma ventoinha. Passados alguns segundos, o ecrã apagou-se. Especialistas em cibersegurança estabeleceram mais tarde que não se tratava de um vírus nem de uma aplicação padrão. O programa ligava-se a um servidor encriptado com um IP não convencional, usando protocolos típicos da Darknet. Naquela fase, parecia apenas um achado estranho, mas mais tarde tornou-se a chave para entender para onde o Alexei tinha desaparecido. A análise do histórico do navegador levantou ainda mais questões. Ele visitava páginas que não são indexadas pelos motores de busca comuns. Ali discutiam-se etapas, observadores e salas silenciosas.
Tudo isto soava como parte de algum jogo, mas sem os atributos habituais, sem avatares, sem gostos, sem comentários. Apenas um conjunto de mensagens, datas e coordenadas. Os investigadores encontraram várias dessas coordenadas, e todas apontavam para locais abandonados reais nos arredores da cidade. Um armazém antigo, a margem de um lago, uma ponte inacabada. A princípio, pensaram que era uma coincidência, mas numa das publicações estava escrito: terceira etapa. Deve ficar. Depois disto, ficou claro. Não se tratava de um jogo inofensivo. O sistema era fechado, o acesso era restrito a poucos. Para entrar, era preciso receber um convite, um código único. Na correspondência de Alexei, encontraram esse código, enviado por um utilizador com o nickname Curator47. A sua conta existiu apenas por alguns dias e desapareceu logo depois de Alexei ter ativado o link. A polícia pediu ajuda a especialistas em cibercrime. Eles começaram a rastrear a rede, a analisar as cifras e os mirrors. Mas a maior descoberta estava para vir. O servidor ao qual o programa se ligava não estava fisicamente na Rússia, mas numa plataforma de servidores na Europa de Leste. Isto mudou completamente o rumo da investigação. Agora não se tratava de um simples desaparecimento de um adolescente ou de um conflito doméstico. Tudo indicava que Alexei se tornara parte de algo maior, uma comunidade digital fechada, onde os participantes cumpriam tarefas perigosas e a comunicação entre eles era feita através de canais encriptados. A partir desse momento, a investigação ultrapassou definitivamente os limites de um processo crime comum. A polícia já não procurava uma pessoa no espaço físico, agora tentava encontrar um rastro no mundo digital. E era aí que começava a verdadeira história, a história da Sala Silenciosa. Quando os especialistas em cibersegurança receberam o portátil de Alexei, a primeira coisa que fizeram foi concentrar-se no principal, tentar quebrar a segurança da Sala Silenciosa. O programa não estava apenas encriptado, mas deliberadamente concebido para que cada acesso não autorizado apagasse os vestígios de atividade. 3 tentativas, e tudo desaparecia. Não era uma criação de amador. O sistema parecia profissional. Vários níveis de encriptação, canais de comunicação ocultos, endereços dinâmicos. Alguém queria muito que ninguém bisbilhotasse ali. Os investigadores sabiam, havia pouco tempo. Enquanto o dispositivo estivesse ligado, os seus donos digitais poderiam já ter notado a atividade e tentar destruir os dados remotamente. Por isso, no laboratório, foi criada urgentemente uma cópia do disco rígido e trabalharam apenas com ela. Foram precisos 2 dias para contornar a segurança e obter acesso aos ficheiros internos. Quando o sistema finalmente se abriu, no ecrã apareceu uma página escura com um menu simples, sem imagens, sem links. Apenas uma lista de dezenas de mensagens, ordenadas por data e etapas. Desde o início ficou claro, não era um fórum, um chat ou um blog. Cada mensagem parecia um relatório, frases curtas, lacônicas, sem emoção. Por exemplo, etapa 1, floresta, 22h30. Concluída. Ou etapa 2, água. 2 não conseguiram. Estes registros continuavam por semanas, por vezes sem data, por vezes com coordenadas. Debaixo de cada mensagem estava o nome de um participante, mas todos estavam encriptados sob pseudônimos digitais. L3, Wanderer, Moth, Curator47. O próprio nome Sala Silenciosa adquiria agora um significado diferente. Aparentemente, era uma plataforma fechada onde um grupo de pessoas cumpria tarefas, cada uma delas tornando-se progressivamente mais arriscada. Todas as etapas decorriam à noite e exigiam confirmação obrigatória, uma foto, coordenadas, por vezes ficheiros de áudio curtos. Pelo conteúdo das mensagens, ficava-se com a impressão de que alguém geria o processo. E esse alguém era Curator47,
o mesmo que enviar a Alexei o código de acesso. Durante a análise, os especialistas recuperaram parte da correspondência. Entre os ficheiros encriptados, encontraram um registro particularmente notável. Fora criado na noite do desaparecimento de Alexei, 27 de outubro, às 2h46, quase ao mesmo tempo que a marcação na folha de papel encontrada no saco. A mensagem dizia o seguinte: Etapa 3 concluída. 1 não regressou. Protocolo cumprido. Isto tornou-se um ponto de viragem. A frase não regressou não soava como uma formulação casual, mas como um evento registrado. Depois disto, os investigadores já não tinham dúvidas. O jogo não era um jogo. Era uma estrutura, com regras claras, e alguém controlava cada ação dos participantes. A fase seguinte da investigação exigia precisão. Os peritos iniciaram a análise técnica dos dados, extraíram os metadados dos ficheiros e começaram a procurar rastros digitais, endereços IP, horários de ligação, rotas de transmissão. A maioria dos endereços passava por proxies e redes privadas virtuais. Tudo parecia indicar que o criador da sala se tinha preparado antecipadamente para ser perseguido. Mas, mesmo assim, houve um erro. Num dos logs, registros de sistema criados automaticamente a cada login, foi registado um endereço direto. Aconteceu na noite em que Alexei esteve online. A julgar pelos dados, o utilizador com o nickname Curator47 ligou-se não através de um anonimizador, mas diretamente. O seu IP levava a um prédio de apartamentos normal, nos arredores de Southport. Quando o endereço foi verificado, tudo bateu certo. Era o apartamento registado em nome de Artyom Kowalski, o mesmo amigo que Alexei, segundo ele, ia encontrar no dia do seu desaparecimento. Este facto mudou o rumo da investigação. Agora, a polícia não tinha um curador abstrato da internet, mas uma pessoa real com um endereço concreto. A investigação, pela primeira vez, ganhava contornos definidos. Seguir-se-ia um interrogatório, uma busca e a verificação de todos os dispositivos ligados a Artyom. Foi a partir desse momento que o caso deixou de ser uma história sobre um enigma digital. Tornou-se uma história sobre pessoas que levaram um jogo virtual para a vida real. Quando os especialistas confirmaram a coincidência do endereço IP, um silêncio instalou-se no departamento. Ninguém esperava que o rastro digital que levava à sala silenciosa conduzisse não a uma cave, não a um centro de dados anónimo, mas a um vulgar apartamento de 2 quartos nos arredores de Southport. O endereço? Central 14, apartamento 26. Um prédio de painéis, uma entrada de prédio descascada, familiar a todos nesta cidade. Mas o principal nem era isso. A proprietária do apartamento era Lilia Morozova, 17 anos, aluna da mesma escola onde Alexei Sidorov estudava, uma colega de turma. A mesma com quem ele se sentava na mesma secretária nas aulas de biologia. Quando os investigadores descobriram quem estava por detrás do IP, a reação foi unânime. Isso não pode ser. Tudo parecia demasiado adulto, demasiado bem pensado para vir de uma estudante. Um programa com um nível de segurança que um banco invejaria não se cria nos intervalos entre as aulas. Mas a base de dados não se enganava. A hora da ligação coincidia ao segundo. A impressão digital do dispositivo confirmava a posse do portátil. E tudo isto, vindo de um quarto com pôsteres nas paredes e manuais escolares na secretária. Os agentes chegaram nesse mesmo dia. Lilia abriu a porta ela mesma, sem medo, sem pânico. Usava roupa de casa, o cabelo apanhado, na mão uma caneca de chá frio. O apartamento cheirava a baunilha e a verniz de unhas. À primeira vista, uma rapariga comum, absorta nos seus afazeres. No ecrã do portátil, um programa de música estava aberto. Na mesa, havia um caderno com apontamentos. Nenhuma tecnologia que pudesse levantar suspeitas. Parecia que ela estava simplesmente a fazer os trabalhos de casa. A primeira conversa decorreu calmamente. Pediram-lhe que fosse ao departamento para uma conversa. Ela não se opôs,
Até brincou que devia ser algum engano. Mais tarde, no relatório, registaram: comportou-se com confiança, calma, emocionalmente contida. O investigador começou de forma padrão: nome, idade, local de estudo, círculo de amigos. Tudo seguia o guião, até que uma palavra foi dita: sala. Nesse momento, Lilia ficou visivelmente tensa. Fez uma pausa, como se estivesse a escolher a resposta certa. É apenas um jogo, disse ela. Cumpríamos tarefas, gravávamos vídeos, trocávamos ideias. Era a nossa forma de nos divertirmos. Não há nenhum segredo nisso. O tom era firme, mas demasiado ensaiado. Parecia que ela tinha preparado esta versão de antemão. O investigador decidiu testar a sua reação. Tirou uma impressão dos logs, a lista de ligações, os carimbos de data e hora, as assinaturas digitais. Colocou-a à sua frente na mesa. A senhora entrou no servidor a 27 de outubro, às 2h46. Isso coincide com a hora do desaparecimento de Lexei? Pode explicar? Lilia não pestanejou. Não, talvez alguém tenha usado o meu Wi-Fi. Ou o portável. Tenho amigos a usá-lo com frequência. Mas a versão desmoronou-se em poucos minutos. No seu portátil, apreendido durante a busca, encontraram o tal ficheiro, room.exe. Estava numa pasta oculta, acessível apenas através da linha de comandos. O ficheiro tinha sido ativado 3 vezes, a última das quais na mesma noite em que Alexei deixou de dar sinal. Enquanto os peritos copiavam o disco, os analistas examinaram a correspondência nos chats encriptados. Havia atividade do seu perfil, e não eram apenas comentários ou discussões, mas comandos. Fica atento ao tempo. Não o incomodes. A etapa começou. Estas mensagens curtas vinham do utilizador Curator47. E foi sob este nickname que Alexei recebeu o convite para entrar na sala silenciosa. Quando lhe mostraram estas linhas, ela mudou visivelmente. Deixou de manter o contacto visual, falava mais baixo. Ele próprio quis participar, disse ela. Não obriguei ninguém. Todos sabiam no que se estavam a meter. Soou simultaneamente como uma desculpa e uma confissão. Mas o principal não estava nas suas palavras, mas nos detalhes. Os peritos notaram. As mensagens de Curator 47 não eram enviadas de um servidor geral, mas diretamente, de um IP específico que lhe pertencia. Não podia haver erro. Falha de rede, erro humano, imprecisão técnica, tudo foi excluído. Um dos especialistas disse sucintamente: ela não é uma jogadora, é a operadora. Depois disto, a conversa mudou de rumo. Os investigadores começaram a comparar os depoimentos. Descobriu-se que, uma semana antes do desaparecimento de Alexei, Lilia tinha eliminado quase todas as suas contas nas redes sociais, incluindo a correspondência com os colegas de turma. Mas o mais estranho, 3 dias antes de Alexei desaparecer, ela comprara num marketplace um conjunto de câmeras de vídeo antigas e um gravador. O pagamento através de uma carteira anônima. Quando isto foi descoberto, ficou claro. O que quer que tivesse acontecido não fora espontâneo. Alguém tinha preparado o terreno com antecedência, reunido os participantes, definido as regras. E, a acreditar nos logs, Lilia estava no centro de toda esta estrutura. Talvez não tenha criado a sala do zero, mas foi ela quem coordenou as ações dos participantes e controlou o que acontecia no mundo real. Oficialmente, nesse dia, o seu estatuto foi alterado. De testemunha, passou a suspeita. O relatório registrou: suspeita de organizar uma comunidade de internet fechada ligada ao desaparecimento do cidadão A. Sidorov. Mas mesmo depois disto, Lilia não admitiu a sua culpa. Repetia a mesma coisa. É apenas um jogo. A investigação compreendeu. Agora a história ia além de uma tragédia local. Era preciso descobrir se Lilia agira sozinha ou se havia alguém por trás dela. E se a sala era realmente um jogo, quem inventou as regras? Após a confissão de Lilia, o âmbito da investigação foi alargado. Os investigadores sabiam.
Uma pessoa sozinha não conseguiria manter um sistema como aquele. Para que a sala existisse, eram necessários vários participantes, dispostos a cumprir ordens, escrever relatórios, observar, verificar. Por isso, durante várias semanas, a polícia começou a chamar para interrogatório, um por um, todos os que, de alguma forma, se tinham cruzado com Lilia na internet. Grupos de chat, servidores de jogos, fóruns privados, tudo foi verificado. Aos poucos, o puzzle começou a ganhar forma. Descobriu-se que a Sala Silenciosa não existia há apenas um mês. Tinha surgido na primavera e, durante muito tempo, pareceu uma comunidade de internet inofensiva, onde jovens discutiam testes de medo. Desafios que os participantes inventavam uns para os outros. No início, eram tarefas inofensivas: caminhar por um corredor vazio à noite, gravar um vídeo num cemitério, sentar-se numa sala escura sem luz. Mas, com o tempo, as regras tornaram-se mais rigorosas. Cada nova etapa exigia cada vez mais. E, gradualmente, os participantes começaram a encarar a sala como algo mais do que um simples jogo. A investigação identificou os nomes de mais 8 pessoas cujos dados coincidiam com a atividade nos logs. 3 delas eram de Southport, as restantes de cidades vizinhas. Todos participavam na correspondência privada, mas comunicavam entre si apenas através de um sistema de códigos e palavras convencionadas. Não usavam nomes verdadeiros. A comunicação era feita exclusivamente através de chats encriptados e relatórios padronizados. Etapa concluída, sem erros, tudo sob controle. Nos interrogatórios, a maioria negou saber de quaisquer ações perigosas. Um rapaz de uma escola vizinha admitiu que recebia de fato tarefas do utilizador Curator 47, mas pensava que era uma brincadeira. Segundo ele, ninguém levava aquilo a sério, até o Alexei desaparecer. Quando isso aconteceu, muitos do grupo simplesmente saíram do chat e eliminaram as suas contas. Mas houve um que deu um testemunho que mudou o rumo do caso. Foi Vladislav R., um rapaz calmo e introvertido, que durante muito tempo se recusou a falar, mas após várias horas confessou. Na noite anterior ao desaparecimento de Alexei, Lilia escreveu-lhe diretamente. Pedia ajuda com a terceira etapa. Na altura, ele não percebeu do que se tratava, mas recordou-se de um detalhe estranho. Ela disse: "Não te esqueças de entregar o rublo de prata." Esta frase pareceu aos investigadores aleatória, até Vladislav esclarecer que não era uma metáfora. Segundo ele, na sala existia uma regra. Quem passasse no desafio tinha de deixar para trás um sinal, um objeto que confirmasse a sua participação. Cada um tinha o seu. Lilia tinha uma pulseira com contas pretas, Vladislav uma chave de ferro e Alexei um antigo rublo de prata. Uma moeda com o ano 1912 gravado. Vladislav afirmou que a tinha visto. Alexei mostrara-lhe uma fotografia na correspondência. Este rublo tornou-se um detalhe crucial. Até então, toda a investigação girava em torno de provas digitais, logs, endereços IP, correspondência. Agora surgia um objeto físico que poderia existir na realidade. Se a moeda estava realmente com Alexei, isso significava que podia ser encontrada, e isso seria uma prova direta da ligação entre a sala e o desaparecimento. Os investigadores reviram os relatórios da busca inicial ao apartamento dos Sidorov. No relatório constava pequenos objetos de bolso, telemóvel, pendrive, corrente com pendente. Mas a moeda não estava entre as provas. Então, decidiram realizar uma nova inspeção. A equipa de peritos regressou ao local. A busca foi minuciosa, centímetro por centímetro. Retiraram os rodapés, verificaram as aberturas de ventilação, revistaram até o calçado velho e as gavetas com material escolar. E só no fim, no fundo do armário, debaixo de uma camada de pó, encontraram um pequeno estojo de metal. Dentro, o tal rublo de prata,
ligeiramente escurecido, mas com o ano de cunhagem bem visível. Na tampa da caixa encontraram uma impressão digital. Não era de Alexei. Mais tarde, a perícia estabeleceu. Coincidia com a impressão digital de Lilia Morozova. Esta foi a primeira prova material que a ligava diretamente ao desaparecimento. Agora, a investigação não tinha apenas uma suspeita digital, mas uma prova material. Um fato que não podia ser apagado da memória de um dispositivo ou eliminado através de um proxy. A moeda encontrada tornou-se a chave para a fase seguinte da investigação. Uma nova busca ao apartamento de Morozova e a procura do que se escondia por detrás da lenda dos testes de medo. Após a descoberta da moeda, os investigadores decidiram verificar o álibi de Lilia. Até então, ela afirmava que, na noite do desaparecimento de Alexei, estava em casa e que se deitara por volta da meia-noite. Segundo ela, o contacto com ele tinha-se perdido muito antes de ele deixar de dar sinal, e ela não tinha qualquer relação com o sucedido. Tudo parecia lógico, se não fosse por um mas. As câmaras de vigilância na cidade registram quase todos os passos de uma pessoa. A verificação começou com o percurso desde a sua casa até à paragem de autocarro. A câmara de uma loja vizinha registou uma rapariga com um casaco preto e capuz na cabeça. Hora, 23h41. Na imagem seguinte, de outra rua, ela aparece às 007. Isto já era mais de uma hora depois do que ela afirmara. A rapariga caminhava rapidamente, sem companhia, em direção ao parque antigo, precisamente onde, mais tarde, foram encontradas as coisas de Alexei. No primeiro interrogatório, Lilia disse que não tinha saído de casa. Quando lhe mostraram as imagens, ficou visivelmente tensa. A princípio, negou. Depois disse que talvez tivesse apenas saído para passear. Estava ansiosa, não conseguia dormir, afirmou. Mas a gravação mostrava que ela caminhava com um propósito, não lentamente, não distraidamente como durante um passeio de insônia, mas de forma rápida e confiante, como se soubesse exatamente para onde ia. E não ficou por aí. A câmera à entrada do parque registrou-a a atravessar a Alameda e a virar para o caminho que leva ao lago. Depois disso, desaparece do campo de visão durante quase 40 minutos. E às 00:52, na mesma câmara, aparece novamente, mas agora a caminhar na direção aposta. O rosto cansado, os passos incertos, como se estivesse a regressar após uma conversa difícil ou uma experiência intensa. Os investigadores solicitaram os dados do seu telemóvel para confirmar o percurso. Mas nos registros havia algo estranho. As últimas coordenadas guardadas tinham sido registradas às 22h47, ou seja, quase uma hora antes de sair de casa. Depois disso, silêncio total. Não apenas ausência de sinal, mas o desligamento deliberado da geolocalização e a eliminação do histórico de movimentos. Os especialistas em segurança digital realizaram uma análise. Descobriu-se que os dados do telemóvel foram apagados manualmente. E não parcialmente, como acontece numa limpeza acidental, mas completamente, através de uma reposição de fábrica, realizada já na manhã seguinte. O sistema mostrou: o dispositivo foi ligado ao portátil, o procedimento de formatação foi iniciado e, de seguida, todos os registros de atividade foram completamente eliminados. Para a investigação, este foi um momento de viragem. Até então, tinham apenas provas circunstanciais, a correspondência, a moeda, a coincidência dos logs. Mas agora surgia a prova de uma ocultação ativa de dados. Uma pessoa que não se sente culpada não destrói o seu rastro digital. Quando Lilia foi novamente chamada para interrogatório, apresentaram-lhe as impressões das câmaras de rua e o relatório dos peritos. O investigador disse calmamente: "O seu telemóvel foi limpo às 9 da manhã. Pode explicar por que o fez?" Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois respondeu:
Simplesmente bloqueou, fiz uma reposição, estava sempre com problemas. O tom era firme, mas as mãos tremiam. O investigador não a interrompeu, apenas colocou à sua frente uma fotografia da câmara. A imagem em que ela caminha pelo trilho em direção ao lago. Isto também foi um problema técnico? Após esta cena, o interrogatório foi interrompido. Ela passou ao estatuto de pessoa contra a qual foram recolhidas provas que indicam o seu envolvimento. Nesse mesmo dia, foi realizada uma nova busca à casa de Lilia. O comportamento da suspeita tornava-se cada vez mais contraditório. Ora, afirmava com confiança que tudo o que estava a acontecer era uma coincidência. Ora, de repente, começava a confundir-se nas respostas. Primeiro negou saber da terceira etapa, depois lembrava-se de algumas frases, mas logo a seguir retratava-se. Os investigadores notaram que ela tinha adquirido um novo hábito: evitar o contacto visual direto. Durante os interrogatórios, olhava para qualquer lado, menos para os seus interlocutores. Os psicólogos que observaram o processo diriam mais tarde: esta é a reação típica de uma pessoa que esconde uma ação específica, mas não quer mentir sobre as suas consequências. Tudo o que antes parecia uma coincidência, agora formava um sistema. As contradições nos depoimentos, as inconsistências de horários, os dados apagados, o passeio noturno. Tudo isto foi gradualmente formando um quadro em que Lilia se tornava não uma testemunha, mas a figura-chave. E foi nesta fase que a investigação decidiu passar da análise de provas digitais para a verificação de vestígios físicos, na esperança de que o mundo real tivesse deixado aquilo que não se pode apagar com um simples clique. Uma semana após o último interrogatório, a equipa de investigação regressou ao local onde toda a história começou. Era o tal parque, silencioso, coberto de vegetação, com caminhos onde os candeeiros há muito não acendiam. Durante o dia, parecia inofensivo, mas à noite transformava-se numa verdadeira armadilha de sombras. Agora, novamente, havia carros, peritos atarefados, a montar equipamento. O motivo do regresso foi o relatório dos sinotécnicos. Com base nos resultados da análise de odores dos pertences de Alexei, decidiu-se realizar uma busca com um cão. Os investigadores sabiam: uma segunda oportunidade é rara. A primeira busca não resultara em nada concreto. Na altura, procuraram nos locais óbvios, nos matagais junto à margem, nos coretos antigos, ao longo dos caminhos. Mas, a acreditar nos depoimentos e no percurso das câmaras, Lilia fora para mais longe, não pelo caminho principal, mas ao longo de uma ravina, em direção a uma clareira coberta de vegetação. Foi para lá que levaram o cão. O tempo estava sombrio, ar úmido, o cheiro outonal da terra e das folhas molhadas. O sinotécnico ia à frente, segurando a trela esticada. O cão, um jovem pastor alemão, treinado para seguir rastros, avançava com confiança. Movia-se rapidamente, como se soubesse para onde ir. Os investigadores trocaram um olhar. Um movimento demasiado determinado para ser acidental. A meio do caminho para a clareira, o cão parou de repente, rosnou e começou a escavar a terra junto a uma raiz antiga. O local, à primeira vista, não se destacava, mas, olhando mais de perto, podia-se notar que o solo ali era ligeiramente mais escuro e o musgo estava remexido, como se alguém tivesse tentado recentemente colocá-lo de volta no lugar. O sinotécnico chamou um perito e o trabalho começou. As pás mergulharam na terra molhada. Cada golpe soava abafado, como se por baixo se escondesse algo pesado. À volta reinava um silêncio tenso. Todos sabiam, estavam prestes a encontrar a resposta que procuravam desde o início. Os minutos arrastavam-se como se fossem horas. Finalmente, um objeto metálico raspou na borda de uma pá. Retiraram uma mochila preta, encharcada, velha, com o tecido gasto e o fecho de correr rasgado. Na alça, uma etiqueta com as iniciais AS.
Pelas primeiras letras, perceberam logo: Alexei. Dentro, encontraram várias coisas: uma pulseira, um pedaço de fita vermelha, uma pequena lanterna e um caderno de notas. Ao contrário dos outros objetos, este estava embalado num saco de plástico, como se alguém quisesse deliberadamente protegê-lo da umidade. O investigador retirou cuidadosamente o caderno e virou a primeira página. A caligrafia era irregular, como se tivesse sido escrita no colo. Algumas páginas estavam em branco, mas mais à frente surgiam notas curtas, datas, frases, sentenças soltas. Era um diário pessoal e, como se estabeleceu mais tarde, não pertencia a Alexei, mas a Lilia. O diário revelou-se não ser apenas um caderno de notas. Nele estavam registadas as tarefas que os participantes da sala silenciosa recebiam. No início, coisas simples, como passar no desafio, observá-lo, faz como te foi dito. Mas, mais perto do fim, os registros tornaram-se mais inquietantes. Num deles, havia uma data que coincidia com o dia do desaparecimento. Ele concordou. A etapa começou. Tem de haver um final, senão tudo será em vão. Debaixo desta frase, um sinal estranho, parecido com um círculo com uma linha a meio. Os peritos fizeram cópias de todas as páginas. Numa análise posterior ficou claro. O diário era uma espécie de registro de ações, onde Lilia anotava cada passo, cada conversa. Algumas linhas pareciam lembretes. Encontrar junto à árvore velha. Não chegar tarde. Devolver a moeda. Tudo isto coincidia com o depoimento de Vlad sobre o rublo de prata. Embaixo, na última página, havia um parágrafo que os investigadores mais tarde chamariam de o ponto de viragem do caso. A nota dizia: ele não percebeu para que era tudo isto. Demasiado ingênuo. É preciso terminar, antes que seja tarde demais. Depois disso, um espaço em branco. Como se a pessoa não tivesse tempo de terminar o pensamento. Este achado mudou tudo. Até então, a investigação tinha muitas provas, mas todas exigiam interpretação. Ali estava a sua própria mão, a sua caligrafia, a sua confissão, ainda que indireta, mas inequívoca no seu significado. E agora, o caso deixava de ser apenas uma história sobre um jogo na internet. Transformava-se numa história sobre como o jogo ultrapassou a fronteira da realidade. Após a perícia, a mochila e o diário tornaram-se as provas materiais centrais. Os peritos descobriram na capa partículas de solo idênticas às amostras dos sapatos de Lilia, e na parte inferior da página, nas marcas dos dedos, encontraram micropartículas de creme, correspondentes ao que ela tinha em casa. Tudo isto ligava diretamente o objeto encontrado à suspeita. Quando Lilia foi informada do achado, pela primeira vez não respondeu. Apenas ficou em silêncio, a olhar para um ponto fixo. O investigador diria mais tarde que, naquele momento, ela tinha a expressão de alguém que percebeu a história já não estava nas suas mãos. Agora, a investigação tinha não só de confirmar a sua participação, mas também de descobrir o que estava por detrás daquele estranho final sobre o qual ela escrevera no diário. E o que significava realmente aquele sinal, o círculo com a linha, deixado sob a última anotação. Após a descoberta da mochila e do diário, os peritos iniciaram a fase mais meticulosa, a análise laboratorial. Em casos como este é o momento decisivo. Papel, tecido, micropartículas, impressões digitais, tudo o que possa lançar luz sobre os detalhes é cuidadosamente examinado. Por vezes, são precisamente estas pequenas coisas que destroem ou confirmam uma versão inteira. O trabalho começou pelo mais óbvio, a dactiloscopia. Na superfície da mochila encontraram impressões digitais de 3 pessoas. As primeiras pertenciam a Alexei, o que era esperado, era o seu objeto. As segundas, a Lilia Morozova. Coincidência em todos os pontos-chave, não restavam dúvidas. As terceiras impressões coincidiam parcialmente com as de Vladislav, mas, como se descobriu mais tarde, ele tinha de fato segurado na mochila quando ajudou Alexei na escola.
Assim, os dois principais vestígios permaneciam, os da vítima e os da suspeita. Isto já era suficiente para provar o contato entre eles pouco antes do desaparecimento. De seguida, passaram à análise grafológica. Os peritos compararam a caligrafia do diário com amostras obtidas dos cadernos escolares de Lilia. A análise durou 3 dias. O resultado foi inequívoco. A caligrafia é idêntica, com um alto grau de probabilidade pertencente a uma única pessoa. Até a pressão da escrita coincidia, nervosa, com solavancos, linhas irregulares. O grafólogo observou que o autor escrevia sob tensão emocional, o que indicava um estado de estresse no momento da escrita. O passo seguinte, microvestígios. Aqui, o trabalho exigia uma precisão de joalheiro. Na superfície interior do saco em que o diário estava, os especialistas descobriram micropartículas de creme e pó. A análise revelou a composição, uma base de silicone com uma rara fragrância de perfume. Esta mesma composição foi encontrada num frasco do quarto de Lilia. A coincidência não era apenas provável, era absoluta. Isto provava que fora ela quem embalara o caderno de notas antes de o esconder. Parecia que, após estes resultados, a conclusão era óbvia. Mas os peritos foram mais longe. Estudaram o solo agarrado ao fundo da mochila. Foi a partir deste momento que a investigação atingiu um novo nível. À primeira vista, é apenas lama, mas na criminalística, a composição do solo é como uma impressão digital. Cada território tem o seu perfil único, uma combinação de minerais, umidade, resíduos vegetais. Ao microscópio, os especialistas viram. Na amostra estavam presentes raras micropartículas de granito, misturadas com restos de areia de construção e vestígios de verniz. Este não é um solo típico de parque. Tal composição só poderia ser encontrada num único local, perto das garagens antigas, nos arredores, onde estavam a decorrer obras de reparação. Quando os peritos verificaram as coordenadas, a coincidência foi surpreendente. A casa de Lilia ficava a exatamente 2 quarteirões deste local, e no seu calçado, durante a busca, encontraram o mesmo tipo de solo. Assim, formou-se uma cadeia lógica clara. A mochila esteve na casa da suspeita. Depois, foi levada para o parque e enterrada. Os vestígios de solo mostraram que o objeto viajou entre 2 pontos específicos, a casa e o local de ocultação. Além disso, a altura da contaminação coincidia, em termos de umidade, com a noite do desaparecimento. Isto significava que o transporte ocorreu precisamente nessa altura. Para a investigação, isso foi decisivo. Antes, tudo se baseava em provas circunstanciais, depoimentos, logs, suposições. Agora, surgia algo que não podia ser refutado, uma ligação física. Não dados eletrônicos, não conjecturas, mas um rastro material. O solo, as micropartículas, a composição química, tudo apontava para uma coisa. A mochila passou pelas mãos de Lilia e foi parar à terra graças a ela. Quando os peritos apresentaram o relatório, o investigador fez uma breve anotação no processo. Confirmação factual do contato e da participação estabelecida. Foi o momento em que a história deixou de ser uma hipótese. Agora, restava perceber o principal, o porquê. Porque o motivo que se delineava nas últimas linhas do diário era demasiado complexo para se enquadrar num simples ciúme ou jogo. E foi precisamente esta questão que a investigação decidiu abordar a seguir. Entender o que realmente se escondia por detrás das palavras "final", que Lilia repetia com tanta insistência nos seus registros. Após a publicação do relatório pericial, o caso começou a ganhar grande notoriedade. A imprensa já escrevia sobre a rapariga envolvida num jogo online que terminou em tragédia. Mas o advogado de Lilia, um jurista experiente com 20 anos de carreira, apresentou uma nova versão. Numa conferência de imprensa declarou: "A minha cliente não era organizadora. Ela apenas cumpria as ordens de uma pessoa que estava por detrás de tudo.
Os participantes chamavam-lhe Sombra. Esta declaração fez explodir o espaço midiático. Pela primeira vez em toda a investigação, foi sugerida a existência de um terceiro participante, que supostamente geria a sala silenciosa a partir de um perfil anônimo. Segundo a defesa, Lilia era apenas um peão, arrastada para o jogo sem compreender as consequências. E a Sombra era quem escrevia os guiões, dava as ordens, atribuía os desafios. Os investigadores não podiam ignorar tal versão. Em teoria, parecia plausível. De fato, nos chats da sala, encontravam-se mensagens de um moderador desconhecido com o nickname Grey One. Nem o IP, nem o dispositivo, nem a identidade deste utilizador tinham sido estabelecidos anteriormente. Toda a atividade passava por VPN e uma cadeia de servidores proxy. O Departamento K voltou a envolver-se no caso. Iniciou-se uma verificação digital complexa, um rastreamento completo dos logs de Grey One. A tarefa era simples: perceber se este utilizador existia na realidade ou se fora inventado para desviar as atenções. Os primeiros dias de verificação trouxeram um resultado inesperado. Nos servidores onde estava guardada a correspondência da Sala Silenciosa, foram de fato encontradas mensagens encriptadas, assinadas por Grey One. Além disso, a hora do seu envio coincidia com eventos cruciais: o início dos desafios, a atribuição da terceira etapa. Parecia que o advogado tinha razão. A versão da Eminência Parda começou subitamente a parecer convincente. Mas em breve, a perícia técnica revelou algo estranho. O sistema registrou que a hora de publicação de algumas mensagens de Grey One coincidia com a atividade de outra conta, Marina Underline. Ou seja, dois utilizadores trabalhavam a partir do mesmo dispositivo, apenas em sessões diferentes. Os especialistas decidiram verificar se não se tratava de um erro. Recuperaram a cadeia de autorizações através do fornecedor de internet. Os dados coincidiam: o mesmo portátil, o mesmo endereço MAC. A ligação era feita a partir do mesmo router Wi-Fi, registado em nome de Lilia Morozova. Além disso, o tempo de atividade de ambos os perfis por vezes sobrepunham-se por alguns segundos, como se a pessoa estivesse simplesmente a alternar entre abas. Quando os investigadores analisaram novamente a correspondência, tornou-se evidente: a Sombra não era um homem misterioso da internet, era ela mesma. Lilia criara um segundo utilizador para gerir os restantes participantes e dar ao jogo uma aura de mistério. Era sob este nome que ela escrevia as instruções e tarefas, como se as recebesse de alguém superior. Desta forma, ela controlava todo o processo, permanecendo na sombra até mesmo para aqueles que a conheciam pessoalmente. Os psicólogos envolvidos na investigação diriam mais tarde que tal comportamento é típico de pessoas com um complexo de controlo. Elas criam a ilusão de uma força externa para justificar as suas próprias ações. Essencialmente, Grey One não era um cúmplice, mas uma projeção. Era uma máscara por detrás da qual Lilia se escondia do sentimento de culpa. O advogado tentou insistir que a Sombra poderia ser um hacker que obtivera acesso ao dispositivo, mas a perícia destruiu definitivamente esta linha de defesa. No sistema operacional do portátil, foi encontrado um perfil com o nome Grey One, criado no mesmo dia em que o novo utilizador foi registrado na Sala Silenciosa. Lá dentro, rascunhos guardados automaticamente das mesmas mensagens que eram enviadas para o chat. Assim, a Eminência Parda revelou-se ser o seu próprio reflexo. Não um líder místico nem um manipulador da rede, mas simplesmente outra máscara que ela inventou para dar peso ao jogo e convencer os outros de que por trás das suas ações não estava uma pessoa, mas um sistema. Quando os resultados da perícia foram apresentados em tribunal, a defesa ficou sem espaço de manobra. A versão de uma terceira pessoa desmoronou-se. No ecrã da sala de audiências, foram exibidas imagens do ecrã do portátil, linhas de correspondência onde a Sombra dava ordens. A voz do perito declarou: as mensagens foram criadas pela utilizadora Marina Underline.
O facto foi confirmado por assinatura digital e carimbo de data e hora. Com este momento, a investigação pôs um ponto final nas discussões sobre a inocência. Gray Wan já não era um desconhecido. Era ela, a pessoa que inventou o jogo, escreveu as regras e se tornou a sua própria ditadora. Depois disto, a investigação passou para uma nova fase. Agora, era preciso perceber não quem, mas porquê. O que a levou a criar esta estrutura e a levar os acontecimentos a um ponto sem retorno. Os investigadores preparavam-se para a avaliação psicológica, esperando que ela desse uma resposta à pergunta que atormentava todos: o que se passava exatamente na sua cabeça quando decidiu tornar-se a sombra? Depois de a investigação ter provado que Lilia estava por detrás da sombra, começou uma nova fase, o estudo do seu passado. Casos como este nunca são analisados de forma isolada. Se uma pessoa cria uma estrutura onde outros obedecem incondicionalmente às suas ordens, significa que esse cenário já existiu na sua vida, apenas numa escala menor. Os investigadores recorreram aos arquivos para perceber se o antigo padrão de comportamento se estava a repetir. A verificação começou com as bases de dados, um procedimento padrão, pedidos à escola, aos serviços sociais, aos relatórios da polícia local. Os primeiros resultados pareciam tranquilos. Nenhuma infração, nenhum processo disciplinar, nenhuma queixa. Aparentemente, uma biografia impecável. Mas quando o investigador chegou a um incidente não resolvido de 3 anos antes, tudo mudou. No arquivo constava um caso de incêndio num armazém abandonado, não muito longe da antiga pedreira. Oficialmente, o culpado nunca foi encontrado, mas em relatórios informais figurava o nome de Lilia. Na altura, tudo foi atribuído a um acidente. Um grupo de adolescentes passava o tempo na zona da antiga fábrica e alguém deixou uma vela acesa. Como resultado, as vigas de madeira pegaram fogo. O incêndio foi extinto rapidamente. Ninguém ficou ferido, mas o facto permaneceu. Nos documentos constava que a iniciadora de todo o jogo das velas fora ela. As provas não foram suficientes para apresentar uma acusação. Todos os participantes negaram a intencionalidade, mas, segundo testemunhas, foi Lilia quem propôs verificar quanto tempo a madeira demora a pegar fogo se houver vento por perto. Mais tarde, um dos seus conhecidos diria numa entrevista: ela sempre soube fazer com que todos fizessem o que ela queria, sem sequer se aperceberem. Este caso, à primeira vista, não se distinguia das tolices de adolescentes, mas no contexto do caso atual, parecia um presságio alarmante. Os investigadores decidiram ir mais longe e solicitaram o arquivo da documentação escolar. O que lhes interessava não era o desempenho académico, mas as características psicológicas. Na escola, guardavam-se registros antigos, incluindo relatórios sobre o comportamento dos alunos, elaborados pelo psicólogo escolar. Foi aí que, pela primeira vez, surgiu um quadro sistemático da personalidade de Lilia. Num relatório datado de 1 ano antes do incêndio descrito, o psicólogo registava: tendência acentuada para a manipulação de colegas, necessidade de confirmação constante da sua própria importância através do controlo sobre os outros, sensibilidade elevada à crítica, em situações de stress, comportamento agressivo ou demonstrativo. Numa linha separada constava: interesse por temas de rituais, simbologia e interação anônima. Manifesta tendência para a construção de sistemas de jogo nos quais ela própria assume o papel de coordenadora. Na altura, isto parecia apenas um traço de caráter, uma excessiva ânsia de liderança. Ninguém podia imaginar que, alguns anos mais tarde, essa tendência se transformaria no que mais tarde seria chamado de teatro digital de submissão. Os investigadores estudaram atentamente todo o documento. Não havia uma única menção à agressão no sentido literal, mas muitas sobre a busca de poder e controlo. Ali mesmo, na parte inferior do relatório, havia uma recomendação. Recomenda-se a observação da dinâmica do comportamento no grupo, possível fixação de sinais de controlo compensatório em condições de tensão emocional. Esta frase foi mais tarde citada em tribunal,
como um aviso precoce que ninguém levou a sério. Quando a psicóloga foi chamada para depor, confirmou as suas antigas observações. Segundo ela, Lilia não era introvertida, mas sim seletivamente aberta. Sabia ser amigável, mas apenas quando ela própria decidia a quem permitir que se aproximasse. E se alguém violasse as tuas fronteiras internas? Ela transformava a relação num jogo. A psicóloga descreveu isto como um modelo emocional de controlo através do desafio. Ou seja, a pessoa criava uma situação em que testava o outro. Quem cederia? Quem aguentaria? Quem se submeteria? Tornava-se claro que o comportamento na sala silenciosa não fora espontâneo. Era uma continuação lógica da linha que começara ainda na escola. A sombra, não uma máscara, mas um instrumento. Uma forma de controlar as pessoas, permanecendo inalcançável. Estes dados formaram a base da avaliação psicológica. Os psiquiatras, após analisarem os materiais, chegaram à conclusão de que, na base do comportamento de Lilia, estava uma necessidade obsessiva de controlar a situação e as pessoas. No relatório apresentado à investigação, figuravam formulações como dependência compensatória da dominação, modelagem destrutiva das relações sociais, fixação na gestão do comportamento dos outros através de estruturas criadas por ela. Essencialmente, ela criava um mundo onde tudo estava sujeito às suas regras. E quando esse mundo começou a desmoronar-se, quando Alexei tentou sair do jogo, o seu medo interno de perder o controle transformou-se em ação. Foi precisamente este o motivo que se tornou a chave para compreender toda a história. Não a inveja, não a casualidade, mas precisamente o medo de perder o poder sobre aquilo que ela considerava ser o seu projeto. Depois disto, a investigação construiu finalmente o perfil psicológico da suspeita. Ela não tinha crises impulsivas. Pelo contrário, tudo acontecia de forma sequencial e metódica. Não agia por raiva, agia pela convicção de que era obrigada a terminar o que começara. Agora, os investigadores sabiam com quem estavam a lidar. Não se tratava de uma simples participante de um jogo, mas de uma pessoa para quem a sala silenciosa se tornara uma forma de controlar a realidade. E pela frente, esperavam-os a parte mais difícil, obter dela uma confissão. O interrogatório foi marcado para amanhã. O gabinete estava silencioso, até demais. Não o silêncio que se encontra em espaços vazios, mas um silêncio denso, tenso, como se o próprio ar estivesse a vigiar o que se passava. Na mesa, em frente ao investigador, estavam pastas, impressões e fotografias cuidadosamente arrumadas. Tudo estava pronto. Agora, restava apenas mostrar-lhe todo o puzzle montado, onde cada peça levava a uma única conclusão. Lilia foi levada para a sala sem algemas. Caminhava calmamente, um pouco cansada, mas contida. Sentou-se, não como se estivesse numa sala de interrogatórios, mas numa biblioteca. Direita, com as mãos cruzadas, o olhar fixo na mesa. Nenhuma emoção. O investigador ligou o gravador em silêncio e iniciou o protocolo. A partir desse momento, começou um jogo no qual não havia espaço para improvisos. A princípio, ele não disse nada. Apenas colocou à sua frente as fotografias, a mochila, o diário, as impressões da correspondência da sala silenciosa. Depois, a impressão da perícia caligráfica. Sublinhou as palavras "coincide totalmente". Em seguida, a pendrive, onde estavam guardados os logs de atividade de Grey One. Ele colocava cada prova separadamente, como se estivesse a fazer uma jogada numa partida de xadrez. Nenhuma acusação em voz alta, nenhuma pressão, nenhuma ameaça, apenas factos. Tudo isto está confirmado, disse ele finalmente. Tudo isto é você. Lilia levantou os olhos e olhou diretamente para ele, sem desafio, sem perplexidade, apenas em silêncio, como se isso já não tivesse importância. O investigador fez uma pausa. Nestes casos, o silêncio,
É uma arma. Prolonga-se, preenche tudo à volta e faz com que quem está do outro lado se sinta exposto. Mas ela não vacilou. Os minutos passavam. Nenhuma palavra. Apenas o zumbido baixo da ventoinha e o ranger de uma caneta na madeira quando o investigador mudou de posição. Ele percebeu. A pressão não ia funcionar. O seu tipo de controlo não era emocional, mas racional. Para derrubar um muro como aquele, não era preciso quebrar, mas sim tirar-lhe o chão de debaixo dos pés. Por isso, mudou de tática. Encontramos tudo, exceto uma coisa, disse ele calmamente: o rublo de prata. Esta frase teve um efeito imediato. Lilia mudou ligeiramente de posição, como se ficasse instintivamente tensa. Um detalhe pequeno, quase imperceptível, o movimento dos dedos. Ela apertou as mãos com um pouco mais de força do que antes. O olhar desviou-se por um segundo e depois voltou para o investigador. Que rublo! A sua voz soou baixa, mas pela primeira vez havia um tremor nela. Aquele que é mencionado no diário. Se ele não cumprir, levo o rublo. Esta frase é sua. Onde está ele? O silêncio voltou, mas agora era diferente, inquieto, irregular. Ela não sabia que este detalhe tinha sido preservado. Nos seus olhos brilhou algo que não existia antes: perplexidade. Uma pequena fissura na sua defesa perfeitamente construída. O investigador não pressionou de imediato, apenas desdobrou à sua frente a cópia daquela mesma página do diário, onde estava essa anotação, e acrescentou: encontramos terra com a mesma composição da que existe perto da sua casa. Encontramos a mochila onde estava o diário. Só falta perceber onde está o rublo. Você sabe. Esta pausa durou mais do que todas as anteriores. Lilia abaixou a cabeça. Os ombros tremeram ligeiramente, não de lágrimas, mas de tensão. O investigador percebeu. O momento chegara. E em voz baixa, quase num sussurro, disse: onde está ele? Em resposta, uma respiração curta. Depois outra. E finalmente, a sua voz, quase inaudível. Ele ia embora. Queria contar tudo à polícia. Eu não podia permitir isso. Ele teria destruído tudo. Depois destas palavras, ela calou-se. O investigador não a interrompeu. Deixou-a falar por si. Deixou-a continuar. E ela falou. Contou que, alguns dias antes do desaparecimento, Alexei decidira realmente sair da sala silenciosa. Ele percebeu que o jogo tinha ultrapassado os limites. Disse que ia apresentar queixa. Para ela, foi como uma traição. Ela criara a sala para controlar, para provar que conseguia manter tudo sob o seu domínio. E ele, o único que a podia desmascarar. Ele disse que estava tudo acabado, disse ela em voz baixa, que não ia participar mais. Fui ter com ele, queria conversar, apenas convencê-lo. Ele não me ouviu. Então eu pedi-lhe para devolver o rublo. Ele não percebeu por quê, mas era a condição. Se ele retirava a sua palavra, tinha de devolver o símbolo. Sem isso, tudo se desmoronava. Ela calou-se. O investigador perguntou onde ele estava agora. Onde estava esse rublo? No mesmo sítio que ele, respondeu ela. Lá embaixo, atrás das garagens, debaixo das tábuas velhas. Enterrei-o mais fundo para que ninguém o encontrasse. Depois disto, o gabinete ficou verdadeiramente silencioso. Ela não chorou, não tentou justificar-se. Apenas repetiu: isto devia ter ficado entre nós. O investigador desligou o gravador, fez uma anotação no processo e chamou a equipa operacional. 2 horas depois, já estavam no local indicado por Lilia. E o que lá encontraram confirmou totalmente as suas palavras. Este interrogatório foi um ponto de viragem. Todos os detalhes que antes pareciam aleatórios, agora formavam uma única linha. A investigação já não tinha lacunas, nem na motivação, nem nas ações, nem nas consequências.
Pela frente, restava apenas a fase final, a verificação da confissão e a confirmação de que Lilia contara a verdade até ao fim. A noite estava úmida e fria. O gelo já tinha coberto a terra e quando a equipa de investigação chegou ao local indicado, parecia que até o ar ali estava a congelar. Atrás das garagens, entre cercas tortas e urtigas, via-se uma área de terra queimada, a mesma que ela descrevera. O local parecia comum, mas havia algo de errado nele. Uma camada de lixo demasiado uniforme, um solo demasiado bem compactado. Pessoas habituadas a estas coisas sentiram isso de imediato. A primeira coisa que saltou à vista foram umas tábuas velhas, dispostas como um escudo. Estavam cobertas de terra e, por cima, tijolos partidos, como se alguém tivesse tentado esconder os vestígios sem pressa, mas de forma completa. Quando um sapador levantou o primeiro pedaço de madeira, debaixo dele saiu um cheiro a umidade e a terra. Trabalharam rapidamente, mas sem muitas palavras. Ali, ninguém fazia perguntas. Todos sabiam o que procuravam e que o tempo para conversas já tinha passado há muito. A terra estava gelada, mas por baixo da superfície, solta. Isto é sempre um sinal preocupante. As pás deslizavam pelas camadas de argila, retirando torrões misturados com lixo. Os minutos arrastavam-se como horas. Cada novo centímetro, como um passo numa ponte estreita sobre um abismo. Não se sabe onde o caminho termina, mas não se pode recuar. Os agentes trabalhavam em silêncio, e apenas o som metálico da pá quebrava a quietude. De repente, um deles parou. A lâmina bateu em algo duro. Limparam cuidadosamente a área. Da terra apareceu um tecido. Não novo, mas reconhecível, grosso, com riscas azuis sobre um fundo cinzento. Era uma mochila, a mesma que Lilia descrevera. Retiraram-na, colocaram-na cuidadosamente sobre uma lona de plástico. Dentro, os mesmos objetos mencionados no interrogatório. Um isqueiro, um pendente de metal, pedaços de papel e, bem no fundo, um objeto redondo coberto de terra. O rublo de prata. Este achado foi o ponto final. Agora, tudo batia certo. A confissão, o diário, o local e o objeto em torno do qual toda a história se desenrolara. O investigador, que estava ao lado, apenas acenou com a cabeça ao perito, sem palavras, sem emoções. Tudo fora dito pelos fatos. Quando o rublo foi entregue aos criminalistas, iniciou-se a verificação em cadeia. Na sua superfície, conservavam-se microvestígios de sangue e a impressão digital de um polegar. E essa impressão coincidia com a base de dados. Era de Alexei. Não podia haver erro. Mais tarde, no relatório da autópsia, estaria registrado secamente: causa da morte, traumatismo craniano causado por objeto contundente. Hora, corresponde à noite do desaparecimento. Tudo coincidia ao minuto. Esta formulação soou como uma sentença fria. Não porque revelasse algo novo, não. A essa altura todos já sabiam o rumo que o caso estava a tomar. Mas porque fechava a última brecha para dúvidas. Agora não havia mais se nem talvez. A cena no descampado tornou-se uma espécie de final de uma longa história. O momento em que a investigação, como que fechando um ciclo, regressou ao início. Desde o primeiro sinal perdido no telemóvel até a pá que bateu na terra gelada, tudo se alinhou numa cadeia que já não podia ser quebrada. Quando o equipamento foi desligado e as luzes dos projetores se apagaram, o local foi novamente envolvido pelo silêncio. Apenas na lona, ao lado da mochila, o rublo de prata limpo brilhava fracamente. Um símbolo pequeno, mas decisivo, que finalmente deu à investigação o que procuravam há muitos meses: uma prova irrefutável. Foi a partir deste momento que o caso entrou oficialmente na sua fase final.
seria necessário realizar a reconstituição dos acontecimentos e apresentar uma acusação da qual já não seria possível escapar. Depois de a equipa de investigação ter confirmado as palavras de Lilia e os peritos terem emitido o seu relatório, chegou o momento que todos os envolvidos no caso aguardavam. O momento da confissão oficial. Não uma confissão emocional nem intuitiva, mas uma confissão documentada, com assinatura e carimbo. Era um marco, após o qual a história deixava de ser um mistério e se tornava um facto jurídico. A sala para o procedimento foi a mesma, silenciosa, isolada, sem ruídos ou presenças desnecessárias. Na mesa, em frente a Lilia, estava uma folha de papel em branco, uma caneta e uma pasta com o seu processo. Tudo parecia simples, mas a atmosfera na sala era quase palpavelmente densa. Cada inspiração, cada expiração parecia mais alta do que devia ser. O investigador sentou-se em frente, ligou o gravador, recitou a fórmula do direito processual e disse: Lilia, está pronta para relatar tudo por suas próprias palavras, por escrito, sem pressão, na presença de testemunhas? Ela acenou que sim. Nenhuma emoção, nem lágrimas, nem um olhar desesperado, nem tentativas de se justificar. Apenas cansaço e uma espécie de resignação interior. Como se soubesse há muito tempo que este momento chegaria de qualquer maneira, estava apenas à espera de quando. As primeiras palavras saíram com dificuldade. A caneta parecia prender-se a cada movimento. A caligrafia era firme, cuidada, mas por vezes tremia ligeiramente. As linhas avançavam lentamente, com longas pausas entre as frases. Ela não escrevia de forma contínua. Construía cada palavra como um tijolo numa parede, tentando que nada parecesse supérfluo. Por vezes, parava, levantava os olhos e simplesmente olhava para a parede. Nestas breves pausas, sentia-se algo estranho, como se estivesse a refazer mentalmente aquele caminho, passo a passo, regressando àquela noite. O investigador não a apressou. Pelo contrário, deu-lhe todo o tempo de que precisava. Para ele, o importante não era apenas a confissão, mas que ela viesse dela, sem pressão, sem sugestões. Quando terminou, pousou a caneta cuidadosamente, releu o que escrevera e acrescentou uma nota no final da página. Escrevi isto voluntariamente. Ninguém me obrigou. Tudo o que está dito é verdade. A assinatura era nítida, como a de alguém habituado a manter o controlo até nos mais pequenos detalhes. Nenhum sinal de hesitação, nenhuma letra corrigida. Depois, o investigador pediu-lhe que contasse oralmente. Não lido, mas vivo, sem o papel. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. O silêncio na sala tornava-se cada vez mais denso, até que finalmente ela falou. A voz era abafada, quase sem entoação. Encontramo-nos à noite. Ele disse que no dia seguinte ia à polícia. Pedi-lhe para não o fazer. Ele disse que estava tudo acabado, que não queria mais jogar. Discutimos. Ele virou-se para ir embora. Agarrei-lhe no braço. Ele soltou-se. Eu empurrei-o. Não com força. Só queria que ele parasse. Ele escorregou. Caiu sobre as pedras. Tudo aconteceu num segundo. Fiquei assustada. Não sabia o que fazer. Ela falava lentamente, como se estivesse a recordar cada movimento. E, ao mesmo tempo, de forma demasiado fluida, demasiado calculada. Sentia-se isso até no tom. Não era o relato de um acidente, mas uma versão cuidadosamente elaborada. Talvez acreditasse mesmo que isso a ajudaria a salvar-se. Talvez quisesse apenas que algo soasse mais suave do que a verdade. O investigador ouvia, sem interromper. Tudo o que era necessário já estava no processo: o diário, os logs digitais, os vestígios na mochila, as impressões digitais, o rublo. As suas palavras não mudavam nada,
mas tinham um enorme significado para o tribunal. Agora podia-se fixar o motivo: conflito pessoal, medo de ser desmascarada, perda de controle. Após o relato, ela baixou os olhos, esfregou as têmporas e acrescentou em voz baixa: não queria que tudo acabasse assim. Simplesmente, tudo ficou fora de controle. Esta frase tornou-se crucial para o advogado. Seria ela que, mais tarde, se transformaria no argumento da defesa. Tudo aconteceu por acidente, sem intenção. Sobre ela, construiriam uma linha em que Lilia não era uma manipuladora de sangue frio, mas uma pessoa levada ao desespero, que perdeu o autocontrolo. Mas a acusação tinha um quadro diferente. Toda a sua correspondência, toda a estrutura da sala silenciosa, era um sistema de poder, não um impulso. Cada ação sua era construída em torno de uma ideia: manter os outros sob controlo. E quando esse controlo ruiu, tudo o resto ruiu com ele. Por isso, os juristas sabiam: em tribunal, a questão não seria se ela o fizera, mas por quê e como exatamente. Acidente ou intenção? Um empurrão não premeditado ou uma ação consciente? A confissão de Lilia foi oficialmente anexada aos autos do processo. Na página seguinte, o investigador anotou: depoimento obtido voluntariamente, sem pressão, assinatura presente. Depois disto, iniciou-se a preparação final, a entrega do processo ao Ministério Público e a formulação da acusação. Quando a levaram para fora do gabinete, Lilia parou à porta. Virou-se por um segundo, olhou para a pilha de papéis na mesa, a sua vida resumida num único volume, e disse em voz baixa: de qualquer forma, ninguém vai entender por que o fiz. Foram as suas últimas palavras antes de a porta se fechar atrás dela. A investigação terminou aqui. Seguir-se-ia o julgamento, o público, as transcrições, os peritos, os psiquiatras. A história, que começara como um mistério de um desaparecimento, tornara-se agora um processo onde cada documento, cada frase, cada pausa adquiria peso jurídico. E onde a questão final já soava de forma diferente. Não quem era culpado, mas quanta culpa podia ser provada. A reconstituição do crime foi agendada já depois de todas as perícias cruciais estarem concluídas. Oficialmente, para verificar a veracidade do depoimento da suspeita. Extraoficialmente, para garantir que a sua história coincidia com a realidade física e não fora inventada à pressa. Afinal, até as confissões mais lógicas por vezes se desmoronam quando a pessoa se encontra no local dos acontecimentos. A deslocação ocorreu de madrugada. Sobre o descampado pairava um nevoeiro frio. A relva estalava sobre os pés com a geada. À volta, as mesmas garagens, cercas tortas, lixo e pedaços de tijolo de antes. Mas agora, no local onde tudo começara, havia câmaras, peritos, investigadores e testemunhas. O espaço onde outrora ocorrera um conflito impulsivo transformara-se num palco onde cada detalhe tinha de ser reconstituído com a máxima precisão. Lilia foi trazida sob escolta. Usava um casaco de penas cinzento, luvas nas mãos, o cabelo apanhado num coque apertado. Parecia alhada, mas cumpria as instruções sem resistência. O investigador fez a primeira pergunta. Mostre onde é que tudo aconteceu exatamente. Ela olhou à sua volta por um momento, como se tentasse conciliar o local com as suas memórias. Depois, aproximou-se lentamente da ravina, onde o solo já estava remexido pelos trabalhos anteriores. Parou, olhou para baixo, apontou com a mão um pouco para a direita. Aqui. Ele estava aqui, de costas. Eu aproximei-me por ali. Entre nós havia cerca de 2 passos. O perito marcou as coordenadas. Naquele momento, ninguém falava. Até as câmeras pareciam gravar o silêncio. Um agente registrou a sua posição no esquema, pediu-lhe que repetisse o movimento, sem contato físico, apenas para mostrar como fora.
Lília reproduziu obedientemente um passo em frente, um leve empurrão com a mão. O cenário parecia convincente. Tudo coincidia em distância, direção, altura. Mas o que interessava aos investigadores eram outros detalhes, aqueles que não se podem inventar. Perguntaram: depois da queda, o que fez? Primeiro, fiquei parada. Depois, aproximei-me. Ele não se mexia. Fiquei assustada. Depois, fui para casa. Esta última frase soou baixa, mas muito nítida. Para confirmar ou refutar as suas palavras, os criminalistas iniciaram uma nova inspeção do local. A tarefa, encontrar a tal pedra de que ela falara no interrogatório. Segundo ela, Alexei caíra precisamente sobre ela. À primeira vista, tudo parecia igual. Dezenas de pedregulhos, cascalho, lixo. Mas os especialistas sabiam o que procurar. E, 20 minutos depois, um dos peritos chamou os outros. Debaixo de uma camada de terra, a 1,5 metros do local que ela indicara, encontraram uma grande pedra plana com um vestígio característico. Nela, viam-se manchas acastanhadas, parcialmente cobertas por terra e musgo. À primeira vista, nada de notável, mas os peritos perceberam imediatamente. Era necessária uma confirmação laboratorial. A pedra foi cuidadosamente retirada, embalada e enviada para análise. Enquanto o relatório era elaborado, Lília permanecia imóvel, sem dizer uma palavra. Não olhava para o achado, não desviava o olhar. Simplesmente estava ali, como se desligada do que se passava. O investigador observava-a atentamente, tentando captar a mais pequena reação, mas não viu nada. Nem surpresa, nem medo. Como se tudo o que estava acontecendo já lhe fosse conhecido de antemão. Alguns dias depois, chegaram os resultados da perícia. Os vestígios na pedra revelaram-se biológicos. A investigação confirmou: era o sangue de Alexei. Coincidência total, incluindo o perfil de ADN. Adicionalmente, foram encontradas micropartículas de tecido de roupa, correspondentes às que foram descobertas no local onde a mochila foi encontrada. O relatório dos peritos dissipou as últimas dúvidas. A versão de Lília sobre o empurrão e a queda coincidia de fato com os dados físicos. O mecanismo da lesão foi totalmente confirmado. Mas, como o investigador observou no relatório, este fato não justificava suas ações, apenas esclarecia as circunstâncias. Afinal, uma coisa é um acidente, outra é a ocultação de vestígios, a tentativa de fazer passar por acidental algo premeditado. Depois disto, a reconstituição do crime foi oficialmente considerada bem-sucedida. Todos os materiais, a gravação de vídeo, o relatório, as fotografias e a perícia formaram a base da acusação. Foi a partir deste momento que o caso deixou de ser uma investigação no sentido clássico. A história, que começara com a busca por um desaparecido, transformava-se agora num processo judicial. Pela frente, restava a última e mais pública parte, o julgamento em tribunal, onde cada facto, cada prova e cada palavra passariam novamente pelo crivo da verdade. A audiência em tribunal começou 8 meses após a conclusão da investigação. Durante esse tempo, o processo acumulou dezenas de volumes, relatórios periciais, depoimentos, análises. Tudo o que antes fora uma tragédia privada, agora tornara-se objeto de escrutínio público. Na sala de audiências, câmaras, jornalistas, conhecidos, espectadores casuais. E no centro deste palco, Lília. Calma, vestida de forma cuidada, contida. Não parecia perplexa, mas também não se sentia confiança nela. Antes, um vazio. O procurador foi o primeiro a discursar. O seu discurso foi medido, sem entoações teatrais. Recordou ao tribunal a cronologia dos acontecimentos, sublinhou o motivo, o medo de ser desmascarada, o desejo de manter o controlo. Destacou a sequência de ações após a tragédia,
ocultação de vestígios, eliminação da correspondência, abandono da rede. Tudo isto, na opinião da acusação, não apontava para um acidente, mas para frieza e cálculo. O advogado, pelo contrário, construiu a sua linha de defesa num contraste emocional. Falou de um colapso nervoso, da pressão das circunstâncias, de conflitos pessoais que saíram do controlo. Sublinhou que o incidente em si não tivera caráter premeditado. Que Lília não planeara, não se preparara, não desejara, apenas perdera o controlo de si mesma. As suas palavras soavam mais suaves, mais humanas, mas faltava-lhes o apoio dos factos. Quando as testemunhas foram chamadas à sala, a atmosfera mudou visivelmente. O primeiro a falar foi Kirill, um participante da tal sala silenciosa. Falou baixo, sem olhar na direção de Lília. Contou que Marina, era assim que se chamava a sua conta no chat, sempre se comportara como uma líder. Manipulava, orientava os outros, incentivava-os habilmente a agir. E embora o jogo deles parecesse inofensivo, era ela quem definia quem ficava e quem seria excluído. Depois falou a Lina, outra participante. Ela disse que, uma semana antes do desaparecimento de Alexei, Lília lhe escreveu em mensagens privadas: "Ele vai estragar tudo. Não vou permitir que isso aconteça." O juiz pediu que lessem as capturas de ecrã e estas linhas soaram na sala de forma retumbante, com um peso especial. Depois disto, os argumentos da defesa pareciam cada vez mais fracos. A certa altura, o procurador pediu que se lesse o relatório da avaliação psicológica. Nele figuravam as palavras já conhecidas da investigação: necessidade elevada de controlo, frieza emocional, busca compensatória de poder. Estas formulações soaram como uma sentença, antes mesmo de o juiz pegar no documento final. E então, após uma sessão de várias horas, o juiz ofereceu a Lília o direito à última palavra. Era a sua oportunidade. O único momento em que poderia dizer algo humano. Arrependimento, uma explicação, uma única palavra que deixasse uma dúvida. Ela levantou-se, olhou para o juiz, depois para o procurador e depois para a sala. Ficou em silêncio. Passados alguns segundos, ficou claro que não ia falar. O juiz repetiu a pergunta. Ela abanou a cabeça e disse em voz baixa: "Não." Nesse momento, o silêncio na sala tornou-se quase ensurdecedor. O seu silêncio soou mais alto do que qualquer discurso. Tornou-se o toque final no seu retrato. Fechada, fria, inimpenetrável. Como se tudo o que pudesse dizer já tivesse sido dito à investigação há muito tempo. O tribunal retirou-se para deliberar. A meia hora de espera pareceu uma eternidade. Depois, a porta abriu-se. O juiz regressou, sentou-se, organizou os papéis, ajeitou os óculos e começou a ler. Tudo seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido. Provado, confirmado. O tribunal teve em conta a confissão, mas destacou a ocultação de vestígios, os falsos testemunhos na fase inicial e a ausência de arrependimento. Estes pontos tornaram-se agravantes. Declarada culpada nos termos do artigo 111, parte 4ª, pronunciou o juiz. Aplicar uma pena de 9 anos de prisão, a cumprir numa colônia penal de regime comum. Ninguém na sala se mexeu. Ela permaneceu calma, a ouvir, sem pestanejar. Quando o juiz terminou, a escolta aproximou-se, convidando-a a sair. Lília virou-se, fixou o olhar na sala por um instante, sem medo, sem remorso, apenas um olhar para o vazio, e caminhou em direção à saída. Assim terminou a fase judicial. A história da sala silenciosa recebeu o seu ponto final jurídico. Mas mesmo com a sentença, restaram sombras, motivos por desvendar, pausas frias, a estranha certeza de Lília de que tudo o que se passava era apenas a continuação do seu jogo. E, talvez,
fosse isso o mais inquietante em toda esta história. Mesmo tendo perdido, ela parecia ainda permanecer no papel que ela própria inventara. Depois do julgamento, a cidade pareceu silenciar-se por um tempo. Longos meses de discussões, suposições, investigações, tudo terminou num instante, mas o silêncio que se seguiu não trouxe alívio. Era um silêncio denso, inquietante, como se algo tivesse ficado por dizer no ar. As pessoas evitaram durante muito tempo mencionar os nomes de Lilia e Alexei em voz alta, como se temessem que, ao pronunciá-los, a história voltasse a ganhar vida. Aqueles que participaram na sala silenciosa tentaram regressar a uma vida normal. Kyrio mudou-se para outra cidade, entrou na faculdade e mudou completamente o seu círculo de amizades. Deu uma única entrevista, onde disse brevemente: "Eu só queria esquecer. Tudo aquilo foi estúpido, mas agora é tarde demais." Depois disso, desapareceu da esfera pública. Alina, pelo contrário, permaneceu na cidade. Durante muito tempo não falou com jornalistas, mas um ano depois apareceu num fórum dedicado à segurança psicológica na internet. Ali, pela primeira vez, contou que o jogo não era, na verdade, apenas uma diversão. Era um sistema de pressão disfarçado de amizade, onde Lilia geria habilmente as emoções dos outros. Para a investigação, estas pessoas tornaram-se testemunhas, mas para a sociedade, um lembrete. Os seus nomes eram agora mencionados não como participantes de um chat, mas como um aviso vivo. Já não eram vistos como figuras numa história alheia. Cada um deles tornou-se parte do que os psicólogos mais tarde chamariam de fenômeno das espirais de influência em rede, quando as relações virtuais substituem gradualmente a realidade, trocando laços verdadeiros pela ilusão de proximidade. Na cidade, realizaram-se várias reuniões com pedagogos, psicólogos e especialistas em TI. Nesses encontros, discutiu-se como evitar situações semelhantes, como detectar a tempo que alguém caiu sob influência. Nos murais das escolas, surgiram anúncios com linhas de apoio, e a administração local encomendou uma série de palestras sobre dependência digital e manipulação psicológica na internet. Os meios de comunicação locais dedicaram uma série de reportagens à história. A princípio, sensacionalistas, com títulos bombásticos, depois, mais ponderadas. Gradualmente, o tom das publicações mudou, do choque para a análise. Nos jornais, começou-se a escrever não sobre o escândalo, mas sobre as causas. Por que é que esta história se tornou possível? Por que é que ninguém percebeu como tudo chegou à tragédia? Nas universidades, os sociólogos usaram o caso de Lilia como exemplo em aulas de ciberpsicologia. Os juristas referiam-se a ele ao discutir alterações às leis sobre comunicação digital. Afinal, pela primeira vez, um tribunal reconheceu que a atividade virtual não é apenas comunicação, mas um espaço onde se pode formar uma influência real, com todas as suas consequências. 2 anos após a sentença, foi adotado na região um programa local de prevenção de riscos digitais para adolescentes. A sua base foram as conclusões da investigação. Nele, surgiram pontos sobre a monitorização de comunidades anónimas, sobre o trabalho de psicólogos escolares com grupos online e sobre cursos obrigatórios de literacia mediática. A família de Alexei recusou dar entrevistas, mas concordou com a criação de um fundo memorial em seu nome. O fundo dedicava-se a projetos educativos, ajudando aqueles que enfrentavam a dependência da internet e a pressão psicológica na rede. A princípio, era uma pequena associação de voluntários, mas depois juntaram-se especialistas de Moscovo e São Petersburgo. Gradualmente, o caso, que começara como um drama privado, tornou-se o ponto em torno do qual se construiu uma nova compreensão. Que o mal agora pode existir não só nas ruas, mas também em chats, em diálogos anónimos, em conversas aparentemente inofensivas. E que, por vezes, as pessoas mais perigosas são aquelas que sabem ser convincentes atrás de um ecrã. Lilia está a cumprir a sua pena numa colónia.
Segundo dados oficiais, comporta-se de forma calma, não viola o regime. Por vezes, escreve cartas. Numa delas, segundo o advogado, ela escreveu apenas uma frase: "Eu só queria que tudo fosse à minha maneira." Assim terminou o caso, que começou com um desaparecimento e se transformou numa investigação de grande escala, que mudou todo um sistema. A investigação está concluída, o julgamento realizou-se, o processo está encerrado. Mas o rescaldo desta história vive até hoje, porque nela não houve apenas um crime. Nela havia um espelho, e quem quer que tenha olhado para ele, mesmo que uma vez, nunca mais se pôde ver da mesma forma.